Primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todos, tá, nesse nosso webinar. A ideia desse webinar aí vai ser demonstrar para vocês as novidades do SolidWorks 2016, né, a parte 4. A gente está numa série de webinars aí apresentando desde do lançamento do SolidWorks 2016, né, e eu sou Leonardo Ferreira, eu sou engenheiro de aplicação aqui na CADWorks, ok? Bom, antes de iniciar, só umas dicas aí de como usar a ferramenta aí de webinar. A opção aí para ativar modo de tela cheia ou de sair desse modo de tela cheia, tá? Realização de perguntas também. Então no final eu vou deixar um tempo aí para vocês fazerem as perguntas. Então essa aba Questions aí vai ser bastante útil aí para que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês, ok? Bom, antes de iniciar o nosso webinar, tá? Eu vou colocar uma pergunta na tela aí para ver se está tudo ok, para a gente já começar a fazer a demonstração. Dá para vocês responderem, por favor? Legal, o pessoal está respondendo. Faltam só algumas pessoas. Tá, legal. Tá, estão todos me ouvindo. Vamos lá então. Bom, pessoal, então agora já para a gente iniciar. Novamente aí a agenda, né, de webinars do SolidWorks 2016, das novidades, né? A gente já começou aí a parte 1, que foi design de produtos, parte 2 também, que foi a parte de design, validação de projetos. Hoje a gente vai estar vendo aí a parte de colaboração de projetos, né, com outros produtos, PDM, Electrical, Routing, Costing e outras ferramentas. E fica o convite aí já para o dia 9. A gente vai ter um webinar aí sobre a parte de criação, documentação, detalhamento, photoview, todos esses itens, ok? Então, as novidades aí, né, do SolidWorks 2016, o tema principal, a gente já tinha comentado isso nos webinars anteriores, transforme grandes projetos em realidade, né? Então a gente já viu a parte de projetos, criação, validação com análise, né, de elementos finitos, plastics, etc. E nesse webinar a gente vai ver a parte de colaboração, tá? Simplificando os processos dos projetos, onde a gente vai trabalhar aí com o SolidWorks Routing, o Costing, o SolidWorks Electrical e também um item bastante interessante aí que é o PDM Standard e Professional, tá bom? Bom, então vamos para a nossa demonstração. Peço desculpa às vezes se tiver um delay aí na apresentação, tá? Às vezes por causa da conexão, mas eu vou tentar fazer de uma forma devagar, assim, para que a gente consiga acompanhar, ok? Bom, a primeira novidade aí que eu queria demonstrar para vocês é com relação ao SolidWorks Routing, né? Que é uma ferramenta para criação de tubulações, cabeamentos elétricos, por exemplo, né? E a novidade que a gente tem aí, na verdade isso daqui já veio nas versões passadas, né? Que é a parte de dutos para ar condicionado, por exemplo. Okay? Só que isso daí também foi melhorado, onde a gente consegue, por exemplo, criar uma rota automática desses dutos. Então, selecionando alguns pontos aqui, ele já vai dar algumas opções para a gente, onde nós vamos trocando aí todas as propriedades, né? Então, rota automática, e a gente cria isso de uma forma bastante simples, ok? Deixa eu fazer aqui novamente. Rota automática, eu vou pegar de um ponto até um outro ponto específico e trocando x, y, z, né? Trocando os eixos, a gente consegue trabalhar aí. Colocando alguns valores, arrastando alguns itens, deixando na posição específica. Podemos também colocar, por exemplo, aqui um cruzamento, né? Então, de uma forma simples, eu só clico, arrasto o item até onde o local que eu preciso que ele fique, escolho uma configuração desse item e a gente já tem o componente colocado, tá? Não precisa, por exemplo, ficar fazendo montagens, né, colocando posicionamentos, ele já vai fazer isso automaticamente, que é a ideia do routing, né? Então eu vou selecionar aqui para mesclar alguns pontos, deixo na posição. Então vocês perceberam que agora o routing não fica restrito somente para para as opções de tubulação, né? A gente consegue aí de uma forma simples já deixar isso aí também para a parte de dutos de ar condicionado, por exemplo, ok? Então vou mesclar mais alguns pontos, clicando, arrastando, a gente conclui a nossa montagem.
Tá? Então é uma ferramenta bastante útil aí que com certeza vai auxiliar aí na criação dos projetos. Tá? Uma outra novidade que a gente tem com relação ao routing é a possibilidade de criar flex cable, né, aqueles cabos flexíveis, né, a parte de eletrônicos, algo do tipo. Então também o routing no 2016 vai ter essa funcionalidade, onde nós conseguimos, por exemplo, iniciar uma rota numa determinada posição, colocar um cabo flexível aqui, por exemplo. Então eu especifico a configuração que eu preciso, o que eu quero criar, na verdade, com uma configuração, né, com um template também de montagem, e aí automaticamente a gente já consegue, né, puxar, por exemplo, eu quero esse flex cable um pouco mais para frente, e a gente vai editando conforme a necessidade do projeto. Tá? Se eu quero fechar isso aqui, fazer uma linha, né, então fazer uma linha de um ponto até um outro ponto, ele também já cria para a gente esse flex cable. No outro local que eu preciso trabalhar agora, ali eu mostrei para vocês como que a gente cria manual, criando a linha mesmo, né? Mas também a gente consegue, por exemplo, colocar isso daí automático. Então, vou adicionar um item aqui e vou utilizar a rota automática. E a rota automática também vai servir aí para o cabo flex, né? O flex cable. Então, depois de feito isso, conseguimos, por exemplo, rotacionar. Sei lá, eu quero deixar esse flex cable aqui numa outra posição. Às vezes fiz uma análise de interferência, que são ferramentas do SolidWorks, e está colidindo. Então, eu posso fazer uma modificação aí conforme a necessidade do projeto. Tá? Então, a gente vai conseguir visualizar aí como que vai ficar, né? Então, ele já faz o cabo flex. Acho que dá para vocês acompanharem aí, né? Às vezes vai dar uma travadinha por causa do delay da internet, mas a gente vai conseguir visualizar o que a gente acabou de criar. Tá bom? Bom, essas são algumas novidades com relação ao routing, né? Lógico, ele faz muito mais coisas, mas aqui são as principais novidades com relação ao 2016. Vamos falar um pouquinho agora, que é um outro tema aí do nosso webinar, que é o SolidWorks Costing. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas é uma ferramenta de análise de custo, né? De manufatura. Aí a gente trabalha com chapas metálicas, peças usinadas, soldagens, entre outras opções. No 2015, por exemplo, já teve novidade para fazer análise de custo, por exemplo, de uma impressão 3D ou de um plastics, de uma análise de injeção. Tá? Saber o custo, por exemplo, da análise de injeção. Então são ferramentas bastante interessantes aí. Então vamos lá. Eu vou pegar uma peça específica para mostrar as novidades do costing 2016. E para habilitar o costing, né, de uma forma simples, na aba avaliar, a gente tem a ferramenta aqui do costing. Tá? O costing, ele vai abrir uma aba do lado direito, onde conseguimos, por exemplo, especificar um template. Esse template nós conseguimos aqui iniciar, né, o editor. Então esse editor é bastante simples para a gente trabalhar, colocando a moeda que vai ser utilizada, talvez o material que vai ser utilizado, a espessura, o custo, dependendo da espessura do material que a gente vai utilizar, os processos de corte, de dobra, tem também a parte de torno, fresa, e aí vai o que eu falei para vocês do plastics, o que eu falei da impressão 3D, depende do que está utilizando. Okay? Então a gente define o template da forma desejada. A novidade no costing 2016 está na possibilidade da gente colocar aqui, por exemplo, um tamanho da folha. Então vou falar que essa peça vai ser fabricada numa folha de 1 por 2, ou de 1,5 por 3. E conforme a gente vai alterando isso, nós vamos perceber aqui na parte inferior que ele vai mostrar qual que é a porcentagem de desperdício, né? O que a gente chama de, ou o número total de peças por folha, o que a gente chama de aproveitamento dessa chapa, né? Que a gente chama de nesting. Então, se eu clicar aqui em exibir alojamento, vamos ter uma ideia de como que vai ficar a distribuição. Isso tudo é feito, lógico, através do Blank, né? Então ele já reconhece o Blank, que são recursos já do SolidWorks, e aí eu posso colocar, conforme eu vou mudando o offset, talvez, na parte do Blank, para o tamanho da folha, automaticamente a porcentagem de desperdício vai ser alterada e a quantidade de peças por folha também vai ser alterada. Tá? Então são opções bastante interessantes aí que dá para a gente trabalhar agora com o COST em 2016. Vamos ver um outro exemplo aqui, uma outra novidade, na verdade, com relação ao COST em 2016. Uma outra peça, né? Eu vou fazer uma modificação nela aqui, trabalhar com regras, né? Então agora no COST em 2016 nós conseguimos também definir algumas regras. Por exemplo, se eu iniciar o editor de templates, eu tenho a opção aqui na parte inferior de regras, tá? Que é do 2016. E aí eu tenho algumas regras que eu já criei aqui. Por exemplo,
Se o diâmetro do furo for maior que 20 milímetros, o que eu vou pedir para ele? Para ele converter esses furos como fresados. Então, todo furo maior que 20 milímetros, ele já vai reconhecer o processo de fresamento. Tá? Ou então, se eu colocar o material aço carbono para a nossa peça, ele vai adicionar o processo de zincagem. Tá? Então, são regras que eu estou especificando para ele. Ou até mesmo se a usinagem, se o método for de costing, ele adicionar um sobremetal na nossa peça, né, em X, em Y e em Z. Então são regras, né? Conforme a gente vai automatizando isso, vai ficando mais rápido aí a nossa parte de custo, né, orçamento nos custos. Tá bom? E vamos dizer assim, uma super novidade do costing em 2016 é a possibilidade da gente analisar o custo também em montagens. Até as versões anteriores eu só conseguia fazer isso com peça. Agora a gente consegue fazer isso também em montagem. Então na parte de montagem aí a gente vai escolher, por exemplo, um template pré-definido. Ele vai dar o custo para cada peça, tá? E depois ele vai mostrar, se eu iniciar a estimativa de custo, o custo total da montagem. Ok? E a partir daí, depois de feito todo o processo, o que é legal é que nós conseguimos, por exemplo, colocar aqui, gerar um relatório. Esse relatório é gerado automaticamente através do costing. Esse relatório eu coloco o logo, especifico os padrões da minha empresa, né? Todos os dados específicos, ele vai me dar o custo da montagem ou das peças individuais, né? A gente tem o custo aqui de cada peça, do material, do processo, dependendo da configuração que eu tenho dessa peça. Tá? Acho que uma das principais ideias também do costing não é somente saber se a peça vai saber o custo total dela, mas se a alteração que eu estou fazendo, o quanto está afetando no processo. Às vezes a gente faz uma alteração e não sabe o quanto isso está afetando no processo. E com o costing a gente consegue saber de uma forma dinâmica. Né? Então o projetista já vai fazendo as modificações e já vai sabendo o que isso está afetando. Ok? Então um relatório bastante completo também, lógico, estou no Word, eu consigo fazer edições conforme necessidade. Bom? Então aí um pouquinho do SolidWorks Costing. Então a gente viu aí bastante novidades. Depois eu tenho alguns slides que eu vou fazer um resumo de tudo isso que a gente está vendo, ok? Deixa eu fechar aqui alguns arquivos. Bom, legal. Pessoal, vamos fazer assim agora. Vamos trabalhar agora um pouco com o SolidWorks Electrical, tá? Então a ideia desse webinar também é demonstrar o SolidWorks Electrical, tá? Para quem não conhece, o Electrical, né? Eu vou abrir aqui a interface dele. É um outro software, né, mais focado para a criação de diagramas unifilares, multifilares, e possui uma integração total também, isso é importante, com o 3D do SolidWorks, né, com o SolidWorks em si. Então, qualquer diagrama que eu faço no 2D, eu consigo depois transportar isso para o SolidWorks. Ok? A gente já fica o convite aí também para no nosso canal do YouTube. A gente tem uma opção lá para... Tem um webinar que a gente apresentou só sobre o SolidWorks Electrical. Tá? A ideia aqui vai ser demonstrar algumas funcionalidades, mas o principal é mostrar as novidades para o 2016. Mas se tem interesse, né, mais informações sobre o Electrical, pode acessar o nosso canal do YouTube. Bom, legal. Então, de uma forma simples aí, nós conseguimos abrir o projeto. Esse projeto, ele abre aí para a gente, eu consigo aqui, por exemplo, dividir isso em pastas, né, de uma forma organizada, PDFs, relatórios, ou até mesmo os esquemas. Então, por exemplo, eu vou abrir um esquema, um diagrama aqui de um projeto específico. Tá? E o que é legal, assim, no 2016, da mesma forma que a interface do SolidWorks ela foi redesenhada, remodelada, né, o Electrical ele também teve algumas alterações. Tá? Então a interface dele também foi alterada para facilitar o uso aí, o entendimento dos recursos, aonde nós conseguimos aqui do lado direito, por exemplo, acessar de uma forma simples um novo projeto, tutoriais, tá? A gente tem tutoriais aí em português para facilitar o uso, gerenciador de projetos, portal do cliente, então são acessos rápidos, até mesmo fórum, ok? Se eu quiser saber talvez a propriedade de um determinado item, também tem a aba de propriedades aqui, eu vou saber qual foi o item que eu selecionei, qual é o fornecedor talvez. Parte de macros, né? A gente cria aí alguns itens padrão, vamos dizer assim, para poder usar como se fosse blocos. E a parte de simbologia. Então o que é interessante do Electrical é que ele possui uma vasta biblioteca. Então a biblioteca dele é bastante completa, onde nós conseguimos, por exemplo, pesquisar, né? Essa pesquisa pode ser feita através de fornecedores,
ou pode ser feita através do componente mesmo, do item que eu quero selecionar aqui, que no caso é um fusível, eu posso colocar um disjuntor que seja. A gente vai fazendo as alterações conforme necessidade. O que é legal é que isso vai sendo atualizado constantemente pelos fabricantes, né? E automaticamente no elétrico isso daí também vai sendo atualizado, tá bom? Então é uma biblioteca bastante completa. Vamos ver agora um pouquinho sobre as novidades do 16, onde a gente tem aí a parte do gerenciamento de contas, tá? Gerenciamento de contas, basicamente, a gente trabalha em cima dele para colocar algumas limitações, vamos dizer assim, né? Restringir alguns usuários, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a opção para gerenciar os direitos dos usuários, aonde nós conseguimos criar vários grupos. Então eu tenho o grupo aqui administrador, o grupo de engenharia, o grupo de designer, grupos específicos que a gente pode criar conforme o fluxo aí da nossa empresa, tá? Feito todo esse processo, o que a gente consegue fazer, por exemplo, é colocar uma limitação, né, uma restrição para alguns usuários. Então, nessa pasta em específica, eu quero configurar os direitos de acesso. Então, quando eu clico nessa opção, eu posso falar, pô, somente o grupo engenharia e somente o grupo designer vai ter o acesso a essa pasta. Tá? Então, eu estou logado aqui como administrador. Eu não estou em nenhum desses dois grupos. Então, se eu quiser fazer agora, por exemplo, eu quero criar uma nova pasta, ele vai dar uma mensagem para a gente falando que o acesso ao livro foi negado. Eu sou um usuário, né, um membro do grupo administrador, e eu não tenho permissão para modificar esse arquivo. Então, para controlar esse acesso, é bastante interessante, tá bom? Se eu quiser voltar, de uma forma simples aqui, né, a gente consegue fazer as modificações conforme necessidade. Então, direitos de acesso, eu vou colocar aqui, eu vou deixar o acesso pré-definido de novo, tá bom? Bom, legal. Outra novidade que a gente tem aí no Electrical 2016 é com relação aos indicadores nodais. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, criar um fio, né? Então, de uma forma simples, a gente consegue pegar aqui e selecionar onde a gente quer que esse fio fique, né? Então, eu quero um fio daqui até uma determinada posição. Vocês vão perceber que a partir do momento que eu dou um OK, ele já vai criar um indicador nodal aí para a gente, né? Para saber o sentido da corrente, por exemplo, né? Até as versões passadas a gente não conseguia fazer dessa forma, ele ficava um ponto mesmo. Então, por exemplo, editar caminho do conector, eu consigo colocar aqui a direção, então eu quero trocar a direção, então de uma forma simples ele já vai alterar essa direção, bom? Então são opções bastante úteis aí para a gente utilizar. Já que a gente está falando um pouco da parte de elétrica, né, vamos falar um pouquinho também da parte do Circuit Works, que entraria um pouco a parte de eletrônica. O Circuit Works, para quem não conhece, é o software que trabalha com placas de circuito impresso, na verdade. Isso está incluso no SolidWorks, né, uma versão específica, onde a gente consegue, aí, através de um suplemento, abrir um determinado arquivo. Então, eu vou abrir um arquivo do ECAD, né, um arquivo específico. Ele vai abrir essa placa de circuito impresso, e a ideia dele é o quê? É gerar os componentes, gerar capacitor, gerar resistor, gerar CIs, que seja, tá? Através do software, né, que já veio de circuito impresso. A novidade no CircuitWorks 2016 está na opção de trilhas. Tá? Quando eu clico em trilhas e peço para ele construir o modelo, eu tenho uma opção aqui para pedir para ele para usar decalques de traço ao invés de geometria. Ou seja, a gente sabe que as trilhas, num componente eletrônico aí, tem muita, né? A quantidade dela é bastante grande. Então, se a gente pensar no SolidWorks, isso daí vai gerar um monte de linha específica lá para a gente, um monte de linhas de divisão. Isso a gente sabe que atrapalha em desempenho. E não há necessidade de ter essas linhas de divisão. Agora, se a gente habilitar essa opção, quando a gente criar o modelo, né, então vou mostrar aqui o modelo que já está criado para vocês, ele vai gerar todos os componentes, conforme que eu falei, ele vai gerar capacitor, resistor, CI, que seja, né? E a gente vai perceber aqui, por exemplo, que ele não fez a linha de divisão, ele fez apenas o que? Um decalque. Decalque a gente sabe que é muito mais leve do que fazer as linhas de divisão. Então é uma simples opção que a gente habilita lá, que já elimina um monte de problema aí para a gente com relação a desempenho. Tá bom? Então ele vai importar esses componentes e a partir daí a gente sabe, depois que importou, fazer uma caixa, saber se tem interferência, saber se esse componente vai caber em um determinado local. Tá? Isso é bastante útil aí com relação à parte de componentes eletrônicos. Aí a novidade com relação ao Circuit Works, tá
bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre uma novidade aí que a gente já está fazendo bastante divulgações na parte de marketing, né, no nosso Facebook, que é o SolidWorks PDM Standard, né? Na verdade, assim, o SolidWorks PDM, né, a gente sabe que é um software para a parte de gerenciamento de arquivos, controle de revisões, etc., né, controlar o fluxo de projetos da nossa empresa. Novamente, eu deixo um convite aí também para vocês assistirem um webinar que a gente já apresentou só sobre o PDM, que está no YouTube, tá, no nosso canal, CADWorks Tecnologia. Nesse canal aí vocês vão ter bastante vídeos e bastante informações também sobre o PDM, mas a gente está à disposição aí para auxiliá-los, caso vocês tenham algumas dúvidas, tá? Bom, eu vou fazer uma pequena demonstração de como funciona o PDM, depois eu vou falar alguma coisa sobre o PDM Standard, né, que seria o foco do 2016, e mostrar as funcionalidades, tá? Bom, pessoal, então a primeira opção aí que eu queria mostrar para vocês, a parte de acesso do PDM, né? Então, é um Vault, é um cofre, onde somente os usuários com login, né, com usuário mesmo e senha, vão poder ter acesso. Então, eu vou acessar essa pasta, né, esse Vault. E a partir daí, vamos supor, eu quero colocar um novo arquivo no meu Vault. Então, com um simples ou clicar, arrastar, ou um Ctrl+C, Ctrl+V, né, a gente consegue aí de uma forma simples puxar todos esses arquivos para o nosso Vault. A partir daí, o que a gente chama de processo de check-in, né? Ou seja, quando eu faço o check-in desses arquivos que eu acabei de colocar no Vault, eu estou deixando disponível para que todos os usuários possam acessá-los, tá? Então é processo de check-in e check-out. Check-in coloco no Vault, check-out eu pego o arquivo e consigo trabalhar em cima dele. Tá? Então vocês vão perceber que é uma ferramenta bastante simples, a interface é muito parecida com o Windows Explorer, então precisa ter um treinamento. Lógico, treinamento é importante, mas um treinamento não é tão complicado, é fácil de usar a ferramenta. Tá? Então vamos lá, eu vou acessar um arquivo específico, as vantagens dele, algumas das vantagens, né? Por exemplo, eu quero clicar nessa montagem e eu tenho a aba visualização, então eu já consigo visualizar meu arquivo antes de abri-lo. Ele vai abrir para a gente aqui no eDrawings, né? Então eu consigo movimentar, eu consigo vir na parte de cartão de dados, verificar todas as informações, propriedades personalizadas, cliente, revisão, que seja, tá? Todas as informações do meu arquivo. Versões desse arquivo eu vou mostrar para vocês depois. Lista de materiais, eu não preciso abrir o arquivo para ver a lista de materiais, né? Eu já vejo a lista de materiais aqui, vejo todas as peças que pertencem a essa montagem. Contém também, da mesma forma, né, todos os arquivos e o local de uso, né? Por exemplo, essa montagem tem um detalhamento que é vinculado a ela, foi feito um detalhamento em cima dela. Então é legal porque a gente sabe, se a gente fizer uma modificação nesse arquivo, a gente sabe que realmente vai estar afetando, ok? Essas são algumas aplicações aí com relação ao PDM. A ideia agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma montagem para vocês verem e vou fazer algumas modificações, tá? Eu mostrei montagem aqui, mas para a peça é a mesma ideia, tá? Eu consigo ter a visualização de uma peça específica, cartão de dados, aonde essa peça está sendo utilizada, todos esses itens. Bom, a partir do momento que eu peço para abrir um arquivo, eu vou abrir um arquivo de montagem, ele vai perguntar, você quer abrir o arquivo de montagem, vai fazer modificação. Só que eu quero fazer a modificação além da montagem, no detalhamento da montagem, eu quero também a peça específica e o detalhamento dessa peça que eu vou trabalhar. Tá? A partir do momento que a gente faz o checkout, já estou com o arquivo aqui, então a abertura é muito mais rápida, né? Por mais que os arquivos estejam no servidor, mas a abertura é local, então aquela demora de abertura de arquivos, que quando a gente trabalha em rede, que não é recomendado, né? Mas muitos usuários trabalham assim, o PDM facilita aí nesse desempenho. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir uma peça específica e vou fazer uma modificação nessa peça. Vou alterar, por exemplo, o diâmetro desse furo, vou colocar 40 milímetros. Legal. Alterei o diâmetro desse furo, eu quero, por exemplo, verificar o detalhamento. A gente sabe, recursos do SolidWorks, né? Conforme eu mudo a peça, automaticamente o detalhamento também é alterado. Então, alterou o detalhamento, fiz as modificações necessárias, o que eu precisava fazer. Eu quero agora verificar a montagem. A montagem a gente sabe também que vai ser alterada. E se eu abrir, por exemplo, um detalhamento dessa minha montagem, ele também vai ser alterado. Tá? Bom, legal. Até aí, tranquilo, foi feitas as modificações. O que é interessante do PDM, tanto o PDM Professional quanto o Standard, tá? Que fique claro,
a gente tem um suplemento aqui do lado direito, onde conseguimos acessar, por exemplo, não precisa voltar para o Explorer para fazer processo de check-in, check-out, alterar a versão, revisão, algo do tipo. Através dessa aba do lado direito, a gente consegue fazer todo esse processo. E aí, agora eu vou deixar disponível esse arquivo para todos os usuários, para que todos os usuários consigam acessar. Quando eu faço o processo de check-in, eu vou falar para ele aqui, eu quero, por exemplo, especificar que foi alterado diâmetro dos furos para 40 milímetros, certo? Então a gente alterou o diâmetro, colocou uma especificação, isso aqui é legal para ter um histórico, tá? Depois de feito o processo de check-in desses arquivos, se a gente visualizar, deixa eu só fechar os arquivos aqui para mostrar para vocês, se a gente visualizar no Explorer, nós vamos ter acesso a partir de agora, por exemplo, a peça. Eu tenho a peça na versão atual que eu fiz a modificação, mas a qualquer momento, pessoal, se eu der um botão direito aqui, eu posso obter uma versão como ela foi criada, né? Então, eu tenho a versão dela criada e tenho a versão dela após a modificação. Então, eu consigo obter um histórico disso, né? Se eu for gerar, ele inclusive vai informar para a gente que eu não estou no arquivo na versão atual. Por exemplo, se eu quiser aqui, eu posso obter a versão mais recente, em casos que a gente tem várias versões. Então, esse histórico é bastante importante. Às vezes a gente faz uma modificação, salva, beleza, a gente não sabe o que foi feito, quem foi que fez, todas as alterações, tá? Todas as alterações. Então, é uma opção bastante útil aí que tem dentro do PDM. Vamos falar agora um pouquinho sobre as novidades do PDM 2016 em si. Então, por exemplo, eu tenho a parte de revisão, né? A gente sabe que ele gera as revisões para a gente, conforme a gente vai rodando o fluxo de trabalho já pré-definido, tá? Nesse caso, vamos supor que eu já tenha as revisões já criadas. Alguns arquivos já têm a revisão, só que essa revisão veio de uma propriedade personalizada. Os arquivos não estavam no Volt. Estava fora do Volt, eu coloquei e ele já reconheceu porque o nome da propriedade é revisão. Legal. Só que aqui está no C, por exemplo. Só que o arquivo, na verdade, para o PDM vai estar no A. Até as versões passadas eu não conseguia mudar essa revisão. Agora, de uma forma simples, a gente pode apertar aqui, clicar com o botão direito, eu tenho a opção definir revisão. Tá? No 2016 a gente consegue modificar isso. Então, por exemplo, o arquivo está no A, mas o cartão em si está no C. Eu posso, de uma forma simples, falar, não, eu quero que fique tudo igual. Eu quero que fique a revisão do arquivo como C e o cartão como C. A próxima revisão vai vir como D. Tá? Mas e se for um monte de arquivos? Né? Eu tenho uma quantidade enorme de arquivos aí. Então, de uma forma simples, a gente consegue definir a revisão de todos esses arquivos. Tá? E também com o botão direito eu posso definir todos os valores da revisão para o valor da variável, para não ficar individual. Então, ele vai bater o quê? Ele vai pegar, se o cartão era D, também vai ser D, C, também vai ser C, e aí consecutivamente, tá bom? Então, a ideia aí é facilitar a gente controlar as revisões nos nossos arquivos dentro do PDM, tá bom? Outra novidade que a gente tem aí no PDM 2016, se eu vier na aba contém, ou local de uso, ou lista de materiais que seja, se eu passar o mouse em cima dos ícones, eu vou ter a miniatura. Então eu sei qual é esse arquivo, eu não preciso talvez abrir o arquivo para ver qual é esse arquivo de pino aqui. Não precisa fazer nada disso. Eu passo o mouse aqui, eu já sei qual é o arquivo. Ou então, por exemplo, se eu der um botão direito, eu posso alterar o tamanho dessa miniatura. Então eu posso colocar um outro tamanho, eu quero uma miniatura um pouco maior. Então a gente especifica aí conforme necessidade, tá? Então essas são algumas funcionalidades. Isso que eu mostrei para vocês a gente consegue fazer também com o PDM Standard, que é a novidade do SolidWorks 2016. Eu vou falar um pouco mais sobre o slide, tá bom? Bom, pessoal, então essas são algumas funcionalidades. Vou mostrar agora para vocês. Vamos fazer um breve resumo do que a gente já viu, tá? Parte de roteamento, SolidWorks Routing, ativar rota automática para roteamento em seção, né? A parte de tubos, para quem trabalha com ar-condicionado, algo do tipo, né? Então tem a rota automática para isso agora. Rotear os fios pelas bandejas, canaletas, né? Então, se eu tiver uma canaleta criada, a gente consegue também rotear o fio, que a gente consegue ver até aqui na imagem, né? Aqui, por exemplo, o cabo está passando por dentro do duto, né? Da bandeja em si, da canaleta. E cabos flexíveis, a parte de flex cable, né? Isso daí é bastante importante também.
Com relação ao SolidWorks Costing, o costing para montagens, né, essa seria uma das maiores novidades aí, saber o custo de cada peça, mas agora a gente sabe o custo também da montagem como um todo. O resumo da montagem, aí, a geração do relatório, então o relatório da montagem também é possível de ser criado. O nesting, aproveitamento de chapas metálicas, né? A gente não tinha isso até as versões passadas, agora temos essa opção. Nova interface de usuário, mudou a interface do SolidWorks, mudou a interface do costing também. Tá? O costing baseado em regras, eu mostrei para vocês, onde conseguimos, por exemplo, colocar regras específicas para ele definir uma manufatura, né, um processo diferente de acordo com a regra que eu especifiquei. Tá bom? O SolidWorks Electrical, né, mais de 230 melhorias solicitadas pelos clientes. Então, não somente o SolidWorks tem novidades, o Electrical, todos os produtos têm muitas novidades em todo ano. As top 5 aí, a gente separou aí para vocês, a interface simplificada, né, conforme a do SolidWorks, gestão de permissões para determinados grupos de usuários ter acesso a determinados tipos de arquivos, tá, ou modificações, indicador nodal, saber o sentido da corrente, por exemplo, atribuição de componentes, que aí entra a parte de importação PCB, né, a placa de circuito impresso, o CircuitWorks, por exemplo. Bom? Bom, vamos falar agora um resumo do SolidWorks PDM. Né? Eu falei para vocês que no 2016 a gente tem uma nova ferramenta, que é o PDM Standard. Tá? Um novo produto que é baseado no Enterprise PDM, tá? Vocês já devem ter ouvido falar. Que o Enterprise PDM, inclusive, mudou o nome para PDM Professional. Então, a partir de 2016, a gente vai ter PDM Standard e PDM Professional. Tá? O PDM Standard, ele está incluído, isso é importante, no SolidWorks Professional e Premium. Então, quem já tem, a partir da versão Professional do SolidWorks, já tem direito ao PDM Standard. Tá? Tem o processo de instalação, mas já tem a ferramenta disponível, sem custo. Tá? Oferece capacidades robustas de gerenciamento, né, fácil de implantar, fácil de trabalhar, então é uma ferramenta simples de usar, tá? Não vai dar mais burocracia, longe disso, na verdade ele vai controlar, vai facilitar o processo. Tá? Utiliza a mesma interface do Windows Explorer, né, eu mostrei para vocês. Baixa curva de aprendizado, como eu já disse, fácil de trabalhar, fácil de aprender, vamos dizer assim. Instalação Express a partir da instalação do SolidWorks. Dentro do gerenciador de instalação do SolidWorks, pessoal, já tem a opção lá para instalar o PDM Standard. Então, conforme o que eu falei, quem tem SolidWorks Professional e Premium já vai ter essa opção para fazer a instalação. Ok? E é uma fácil atualização. Vamos supor, eu tenho o PDM Standard. E amanhã, por algumas limitações que existem na ferramenta, eu preciso colocar o PDM Professional. Com um clique a gente faz essa migração, tá? É muito simples a migração do PDM Standard para o PDM Professional, tá bom? Bom, quem vai utilizar essa ferramenta? Né? Então, alguns itens importantes aí para a gente citar do PDM Standard. Pequenos grupos de usuários, de 1 a 5 pessoas. Ah, mas minha engenharia tem mais, o fluxo vai ser maior. Então, precisaria do PDM Professional, tá? Que aí já seria um outro produto. Acesso localmente ao servidor, então é o que eu falei para vocês, a abertura do arquivo é bem mais rápida, porque ele abre o local, mas ele está acessando o arquivo que está no servidor. Tá? Grupos de usuários que possuem objetivo comum, gerenciar de modo simples e seguro os arquivos do SolidWorks e DraftSite. Então a parte de segurança de arquivos, conforme o que eu falei, só vai ter acesso quem tem usuário e senha. Tá? Não é qualquer um que pode acessar os arquivos. A gente pode dar permissões para determinados grupos de usuários acessar determinados tipos de arquivos. Então, os projetos, somente a engenharia. Se há um item de compra, somente o departamento comercial, que seja, que vai verificar isso. Tá bom? A gente consegue colocar essas permissões. Com relação às novidades do PDM, né? Definição de revisão, substituir o incremento, deixar conforme o cartão de dados, as miniaturas redimensionáveis, né, facilitar a visualização. Mais informações na guia contém, quanto mais informação melhor. Redimensionamento de colunas também de uma forma simples. Clicando e arrastando a gente consegue redimensionar essas colunas. Das versões passadas a gente tinha que colocar isso nas ferramentas de administração. Tá bom? Bom, pessoal,
É bastante informação, né? Eu vou deixar esse vídeo aí salvo e publicado no YouTube. Tá? Depois, se vocês quiserem assistir novamente, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Fica o convite aí para o dia 9, a webinar, a parte de criação, documentação, que seria a parte 5, né? A gente vai continuar depois enviando dicas semanais, a gente já está fazendo isso, né? E fazendo divulgações do SolidWorks 2016, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre a nova ferramenta. Deixa um tempo aí para que vocês consigam fazer perguntas, tá? Novamente, do lado direito aí vocês têm uma abinha de questions, onde vocês vão conseguir fazer essas perguntas. Por favor, fiquem à vontade aí, a gente vai respondendo, deixar uns minutinhos aí para vocês. Vamos lá, pessoal, se tiver dúvida pode ficar à vontade, tá? Estou à disposição aí para auxiliá-los. Tá, legal, vamos ver. Vamos lá, o Rafael perguntou. Bom dia, Rafael. O setor de manutenção da empresa precisa visualizar os documentos em PDF. Desse modo, eles poderão utilizar. Sim, sim. O PDM, na verdade, assim, aí não poderia ser o PDM standard, tá? Teria que ser o PDM Professional. Mas o PDM gerencia também arquivos PDF, o PDM Professional gerencia arquivos de todas as extensões, tá? Então dá para trabalhar assim. Legal que assim, conforme a gente vai criando os detalhamentos, né, e rodando o fluxo de trabalho, tem tarefas que a gente consegue colocar para ele já gerar o PDF e automaticamente o pessoal lá da produção vai conseguir ver somente os arquivos atualizados. E se eu fizer uma modificação no projeto, automaticamente lá também ele vai ver o último arquivo que já foi criado, tá? Mais perguntas? Bom, pessoal, de qualquer forma eu deixo aí, a gente fica à disposição. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. O Luciano questionou aqui se o PDM Standard tem alguma limitação de arquivos. Temos em média 8.000 arquivos. Tem bastante arquivo mesmo, Luciano. Mas assim, com relação à quantidade de arquivos, não, é mais com relação à quantidade de usuários, tá? A quantidade de acessos. Que ele usa o SQL Express, né? Então é a quantidade de acessos mesmo, que eu falei de 1 a 5 usuários, ok? Mas com relação à quantidade de arquivos, não. 6 usuários? Dá para trabalhar, tá? Na verdade, assim, a gente coloca 5, a SolidWorks recomenda 10, mas aí é questão da gente fazer alguns testes, ok? Qual extensão de arquivo o pessoal da manutenção poderia visualizar com o PDM Standard? Qualquer tipo de arquivo, depende do software que está instalado na máquina do pessoal da produção, tá? Se mandar em PDF, ele vai ter o Adobe, por exemplo, o Reader, né? Se mandar em eDrawings, por exemplo, também ele consegue, o eDrawings Viewer, tá? O Delson questionou aí da biblioteca, né? Realmente o foco agora está sendo deixar muitos itens online, né? Para que todos os usuários tenham acesso, tá? De fato, aí agora, nas próximas versões, muito provavelmente isso daí vai alterar. Muita coisa vai ficar online, tá, Delson? Bom, pessoal, então eu vou fechar aí o nosso webinar.
Acho que tem só mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tá, o João questionou sobre configuração de hardware. Ô, João, a gente tem um tutorial sobre configuração de hardware, tá? Eu vou pedir um favor que você envie para a gente um e-mail para o suporte@cadworks.com.br, suporte@cadworks.com.br, e solicitando, a gente pode enviar esse tutorial para você, tá? E aí a gente mostra quais são as configurações, tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos aí no nosso webinar, tá? Até uma próxima oportunidade, novamente o convite para o dia 9, tá? A gente vai apresentar a última parte das novidades, e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Pode mandar e-mail para o suporte, a nossa equipe está à disposição aí para auxiliar todos vocês, tá? Muito obrigado.